Boa noite a todos. Meu nome é Guilherme Correia. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho de endoftalmite endógena e endoftalmite crônica. Aqui está o resumo da minha aula. Eu vou começar falando um pouquinho da endoftalmite endógena, falar dos conceitos, falar um pouco das endoftalmites endógenas fúngicas e bacterianas, falar um pouco da conduta, de uma forma geral, da endoftalmite endógena pediátrica e da endoftalmite, finalizando a minha aula com a endoftalmite crônica. Então, começando então com a endoftalmite endógena. Em relação aos conceitos, então, é uma inoculação via hematogênica para tecidos e circulação ocular. Ela é incomum, é só responsável por 2 a 16% de todas as endoftalmites. Os pacientes, geralmente, eles vão apresentar as comorbidades, que a gente fala que são os fatores de riscos, que eu vou falar um pouquinho adiante no próximo slide. Os achados sistêmicos são muito comuns, a bilateralidade também bem comum, de 19 a 33%. Alguns estudos apontam que o olho direito é o mais afetado, devido à rota mais direta, através da artéria carótida direita, mas isso não é consenso. As características clínicas são bem inespecíficas e associado a isso, a baixa incidência da doença, elas podem dificultar o diagnóstico. Alguns estudos mostram que essa taxa do erro de diagnóstico desses casos de endoftalmite endógena, elas variam, elas podem chegar até 16 a 63% dos casos. Agora, falando um pouco mais desses fatores de riscos, aqui está a lista dos principais fatores de riscos associados a endoftalmites endógenas: diabetes mellitus, doença renal crônica, neoplasias. Sempre importante lembrar do uso de dispositivos de acesso venoso central, como o uso de catéteres. O uso de drogas ilícitas injetáveis também é bem relatado na literatura. Infecções de diversas formas, como endocardite, infecção do trato urinário, trato respiratório também relatado, abscesso hepático, os estados de imunodeficiência adquiridas, como infecção pelo HIV, uso de drogas imunossupressoras, tumores hematogênicos, como a leucemia, quimioterapia, os pró-transplantes de diversos órgãos, fígado, pâncreas, e sempre lembrar das imunodeficiências primárias, principalmente para as fúngicas. Tem alguns casos relatados, como a deficiência do CARD9, é bastante relatado, que predispõe à infecção por cândida, causa candidemia, que vai gerar uma endógena por cândida. Seguindo a aula, a gente tem que falar também do foco primário da infecção. Esse foco infeccioso extraocular, ele pode ser identificado até em 75% dos casos. Numa revisão de casos, eles relataram que o principal foco achado nesses casos é o trato urinário, é muito comum, 17,5%, pulmão também é bastante relatado, peles, tecidos moles, vias hepatobiliares e os catéteres intravenosos. Lembrando, como não é uma doença, como vai ter esse foco infeccioso extraocular, isso é uma doença que tem que ser tratada, conduzida, não só pelo oftalmologista, mas também tem que ser conduzida por uma equipe multidisciplinar. Vamos nas manifestações clínicas. Elas são bem específicas, mas eu vou colocar alguns pontos importantes para a gente manter em mente. Que ela pode se manifestar antes do início dos sintomas sistêmicos. Os sintomas são inespecíficos, são vários graus de dor, perda visual. Os sinais, como eu já relatei, bem inespecífico. No segmento anterior, pode se apresentar como ovite anterior, hipópio, hemorragia subconjuntival, injeção conjuntival e edema de córnea. No segmento posterior, com opacificação do vítreo, cororetinite, hemorragias e manchas algodonosas e vasculite. Eu trouxe essa revisão sistemática com 342 casos de endoftalmite endógena por bactéria para mostrar essa dificuldade do diagnóstico desses casos. Como é muito inespecífico, além de ser raro, nessa revisão sistemática, ele mostrou que teve um atraso do diagnóstico desses casos em 36% dos casos. Em outras revisões, chegam a 50% a 60%.
Nessa revisão sistemática desses 342 casos, os principais erros diagnósticos, por que erraram? Porque foi muito confundido nos adultos com veite. Nas crianças, é o retinoblastoma que é o principal fator de confundimento desses casos. Eu trouxe esse slide, eu coloquei esse slide, eu não vou passar por todas, mas só mostrando os diagnósticos diferenciais, são vários, né? Começando com as uveites, pode ser anterior, intermediária, posterior, o retinoblastoma, igual eu já mencionei, também doenças oclusivas, mas eu só quis demonstrar que tem vários diagnósticos diferenciais que vão dificultar o nosso raciocínio para diagnosticar esses casos. Vamos partir para a epidemiologia. A epidemiologia, nesses casos, tem uma grande variação na literatura, depende muito também da localização geográfica. De uma forma geral, os fungos, diferentemente da exógena, são a maioria dos casos nas endógenas, nas endófilas endógenas. Dos fungos, o maior agente é a Candida albicans disparado, com 75 a 80% dos casos. Em segundo lugar, vem os aspergilos. Outros fungos associados é o Cryptococcus neoformas, Histoplasma capsulato e o Fusarium solane. Nos casos das bactérias, é dividido, depende da geografia onde estão relatados os casos. Então, em países ocidentais, é mais comum ser os gram-positivos, principalmente estáfilo e estrépito, causando 40% dos casos. O principal foco extraocular é a endocardite. Já na Ásia, são os gram-negativos, principalmente pela Klebsiella, correspondendo a 60% dos casos, e sendo o foco infeccioso extraocular, o abscessos hepáticos. Escherichia coli também é bastante relatado, com 20 a 25%, e o foco extraocular é a infecção do trato urinário. Agora, partindo só para as endoftalmites endógenas fúngicas. Essa é uma classificação que o Ryan que traz, e eu coloquei ela aqui no começo antes de começar a falar das endófilas fúngicas, porque isso ele mostra a evolução do quadro e como ele pode onde ele pode se estender no globo ocular. Então, o Ryan separa em 4 estágios. O estágio 1 são alterações só cororetinianas, sem extensão para a cavidade vítrea. Já no estágio 2, isso já começa a evoluir, já começa a penetrar através da membrana limitante interna e brota em direção à cavidade vítrea. No estágio 3, já começa a apresentar opacidades vítreas, resultando no fundo borrado. E no 4, já essas opacidades vítreas já podem causar descolamento de retina. Então, como já falei, das endófilas endógenas fúngicas, a mais comum é a Candida albicans. Lembrar que ela é um organismo comensal do trato gastrointestinal de indivíduos saudáveis, e ela está fortemente associado ao uso de drogas intravenosas. Isso a gente sempre tem que ter em mente, por mais que raro que mas é sempre importante ter essas drogas intravenosas e Candida endógena por Candida. Isso foi relatado recentemente pelo JAMA Ophthalmology, em 2017. Ele mostrou que teve um surto na região de New England, que é na região de Boston, um surto de endófilas endógenas, e eles fizeram uma correlação, porque nessa mesma região teve um surto de drogas intravenosas pela população. Devido a alguns casos, o preço da heroína e o acesso se tornou muito fácil a partir de 2014, e também relataram que também teve muita prescrição de opioides por médicos. Então, nesse artigo ele mostra que de 2012 a 2014 só foram reportados 3 casos de endófilas endógenas nesse período. Já em 2014 a 2016, esses casos aumentaram para 10 casos, um aumento de 233%. Desses casos, 20 a 30% eram por cândida específica, mas muitas culturas vieram negativas nesses casos. Um surto semelhante também já aconteceu na Europa, de usuários de drogas intravenosas e endófilas endógenas na década de 80. Ele relata isso também nesse artigo. Então, eu quis só colocar esse artigo, lembrar que Cândida e fazer essa correlação em drogas intravenosas. A clínica da Candida albicans. A mais comum é uma cororetinite unifocal, em 50% dos casos. Essa cororetinite pode ser multifocal também. É uma cororetinite bem circunscrita, como a figura ao lado, é branca e normalmente menor que 1 milímetro de diâmetro no polo posterior, principalmente. Também pode vir associado a opacidades vítreas, que a gente fala que é colar de pérola, em 40% dos casos. Esses colares de pérola são os material inflamatório que são conectados por um fio, como forma essa figura. Outra opacidade vítrea que é descrita na literatura são as opacidades vítreas em algodão,
em 30% dos casos, que é o chamado fluff sign. Outros, vitreite é muito comum, quase em todos os casos apresenta vitreite, e abscesso subretiniano é bem raro na Candida albicans. Em relação ao CT estrutural, apresenta um sinal bem característico, que é o Rain Cloud Sign. Rain Cloud Sign, eles são agregados hiperreflectantes retinianos que são localizados superficialmente na retina, conforme a figura abaixo. Ele normalmente tem esse formato de cúpula, e esse agregado hiperreflectante ele causa um efeito de sombra progressivo e completo em todas as camadas retinianas, conforme a figura abaixo. Então, por isso que deixaram esse nuvem, esse Rain Cloud Sign, que é bem semelhante a isso. Aqui tem outras formas do Rain Cloud Sign. Na foto acima à esquerda é uma bem característica desse formato de cúpula, com essa sombra bem característica. Eu coloquei essa foto abaixo para mostrar que pode ter algumas variações. Não precisa ser sempre cúpula, mas tem na parte superficial da retina, com esse efeito sombra, é sempre bem característico. A foto ao lado é de um caso relatado de uma evolução dessas lesões, né, por Cândida, correlacionando a retinografia com o OCT estrutural. Aqui na retinografia uma cororetinite não é apenas unifocal, né? Aqui é multifocal nos casos, mas a gente consegue ver bem clássico essa material hiperreflectante na retina interna, com essa sombra bem característica posterior, e nesse caso fizeram um tratamento, acabou evoluindo com uma atrofia da retina, das camadas da retina interna, uma externa e uma depressão. Seguindo na aula, o segundo fungo mais comum de endófila endógena é o Aspergillus. Ele é o segundo fungo mais prevalente. Os fatores de risco mudam um pouco. Aqui tem a aspergilose pulmonar, também doenças pulmonares crônicas, transplante de fígado e medula. A clínica aqui é um pouquinho diferente, a evolução aqui é mais rápida do que a Cândida, por isso na literatura é descrito como um pior prognóstico visual. Aqui é mais comum, não é tão comum, mas é mais comum que abscessos subretinianos, geralmente unifocais e no polo posterior. Pode apresentar uma lesão inflamatória macular central, córica retina bem característica, igual na foto acima. Pode vir associada a vasculite com hemorragias, e também pode associar com oclusão vascular retiniana, oclusão vascular de coroide e descolamento retiniano exudativo. Então, um quadro é um pouquinho diferente no fundo de olho, né? O terceiro fungo que eu vou falar de endófila endógena é o Cryptococcus neoformans, é mais raro do que os dois anteriores, mas que ele tem um fator de associação com quadros de encefalite e meningite fúngica. Também tem muito associado a HIV/AIDS, principalmente com CT4 abaixo de 100. Alguns estudos falam que é a endófila fúngica mais comum em HIV/AIDS, também associado a outros estados de imunodepressão. Na clínica, ele tem múltiplos focos, igual a figura à direita, tem múltiplos focos de cororetinite, de uma forma disseminada. O paciente vem com uma história de pneumonia, perda de peso, como é uma doença sistêmica, adenopatia generalizada, com ou sem lesões de peles. Também aqui nesse caso pode ter abscessos subretinianos de crescimento progressivo. Eu resolvi colocar esse slide para demonstrar essas três fungos que eu acabei de relatar na retinografia, ver algumas diferenças, igual na foto à esquerda acima, é de uma foto, um fundo de olho de uma cândida, né, com essa coroidite unifocal, bem característica. Acima à direita, de um aspergillus, que é um quadro mais florido, pode vir com oclusões, hemorragias, e abaixo de um criptococcus com uma coroidite multifocal. Agora, passando para as endoftalmites bacterianas, eu vou começar falando das endoftalmites bacterianas, também com essa classificação anatômica feita pelo Ryan. Eu resolvi colocar essa classificação porque a gente começa a ter uma noção de como é afetado o olho nessas infecções. Pode ser, ele classifica de uma forma focal, com apenas alguns focos discretos, pode ser na íris, corpo ciliar, retina ou coroide, que pode evoluir como difuso anterior, que são sinais generalizados, graves de inflamação só no segmento anterior. Ele faz a terceira divisão como difuso posterior, que é uma reação inflamatória no vítreo, e a última evolução seria a panoftalmite, que afeta tanto o segmento anterior como o posterior, como as estruturas orbitais. Na endoftalmite bacteriana, eu vou falar da Klebsiella.
é muito raro, mas para descrever essa patologia que é mais comum em pacientes asiáticos. A relação que ela tem, o foco de infecção extraocular, são os abscessos hepáticos piogênicos, bem característicos, principalmente em pacientes diabéticos, que representam 40 a 70%. Foco pulmonar também pode apresentar em 11%. Aqui também tem uma progressão rápida, da mesma forma que o aspergillus. A clínica inespecífica, mas com uma baixa dificuldade visual aguda, dor, queimose, fotofobia, apresentar hipópio, vitreite, e como é uma infecção sistêmica, lembrar de perda de peso, dor abdominal, entre outros. O prognóstico é bem grave, numa revisão, uma revisão de casos viram que 20% ficaram com acuidade visual menor que 20/200, de 20 a 40% evoluíram para a evisceração nucleação, com mortalidade de 20%. Agora, falando um pouco da conduta para esses casos de endoftalmite endógena. Então, começando um pouquinho na conduta geral. Como são casos muito raros de aparecer, não existe uma diretriz específica para esses casos. Mas, de uma forma geral, a partir de uma suspeita clínica, tanto as manifestações clínicas como oftalmológicas, associadas àqueles fatores de riscos que eu acabei de listar, tem que ser feita uma avaliação sistêmica, tem que ver o envolvimento de outro órgão. Como eu relatei, 75% tem um foco infeccioso extraocular. Então, o tratamento não tem que ser só com o oftalmologista, tem que ser feito com uma equipe multidisciplinar, principalmente com alguém da MI associado. Antes de iniciar o tratamento, tem que colher uma hemocultura, super importante fazer isso, para avaliar a bacteremia ou fungemia. Como a bacteremia e fungemia elas são transitórias, alguns autores advogam que o ideal seria coletar em 3 dias consecutivos para tentar ter casos positivos. Também, se você tiver um catéter, tem que fazer a cultura específica do catéter, ou urocultura, ou se tiver caso respiratório associado, fazer do broncoalveolar, de seios, tem que ser bem específico, tem que ser são casos bem individualizados. Exames de imagens também são importantes, principalmente opacidades de meios, como ultrassom ocular. O OCT também tem sua importância, como eu relatei, tem o Rain Cloud Sign da Cândida, mas lembrar que aqui tem pacientes, são pacientes críticos, né? Muitas vezes com doenças sistêmicas graves, internados em UTI, então tem que ver o custo-benefício de se o paciente realmente consegue vir ao oftalmologista fazer esses exames. Então, por isso que não é sempre descrito realizar OCT nesses pacientes. A cultura do material do globo ocular tem que ser feita, pode ser coletada tanto do vítreo quanto do humor aquoso. O vítreo é sempre melhor, principalmente fazendo uma vitrectomia diagnóstica. A positividade de cultura positiva nesses casos chega até 94%. A aspiração vítrea já não é não tem tantos casos positivos assim. Varia na literatura, mas em torno de 0 a 40% dos casos fica positiva. O humor aquoso é menos, é 40% só. Também pode ser feito PCR, mas o PCR é mais utilizado em pesquisas. Ele vai dar positivo para fungos e bactérias. Os benefícios que o diagnóstico dele é rápido, pode ser feito dentro de 90 minutos e tem um menor risco de contaminação. Aqui eu trouxe uma série de casos que eles compararam a positividade de todos os tipos de culturas que podem ser feitos nesses casos de endófilo endógena. Então, eles viram que para o material ocular, no vítreo ou muracoso, o vítreo é muito mais positivo. 62,5% dos casos deram positivos contra só 28,6% desses casos. Comparando com a hemocultura e a cultura dos catéteres, a hemocultura e a cultura dos catéteres também vieram muito mais superiores do que o muracoso. Então, a gente tem que ter essas noções para saber que material colher do paciente. O ideal é colher todos. Seguindo na conduta, agora o tratamento. O tratamento dessas endófilas endógenas, tanto a fúngica quanto a bacteriana, se baseia em 3 pilares. Então, tem o pilar da farmacoterapia sistêmica, o pilar da farmacoterapia intravítrea e o tratamento cirúrgico, que é pela vitrectomia via pars plana. Então, eu fiz um cronograma começando pelas endófilas fúngicas. Então, o tratamento das endófilas fúngicas começa com antibiótico fúngico, um antifúngico sistêmico. Diferente das exógenas, que é discutido igual na aula anterior do professor Matias, que questiona a eficácia da farmacoterapia sistêmica para as endoftalmites, aqui nas endógenas,
a farmacoterapia sistêmica é muito importante. Então, você começa o tratamento com elas. Lembrando que aqui são de longa duração, acima de 6 semanas. Que antifúngicos a gente tem disponível? São 3. A gente tem a anfotericina, o fluconazol e o voriconazol. A anfotericina já é bem conhecida, mas alguns detalhes a gente tem que ter noção em relação a ela. Lembrar que ela tem efeitos colaterais, como a nefrotoxicidade, tem que sempre lembrar disso. Tem outros, como hipotensão, diarreia, febre, calafrios. E outro conceito que a gente tem que ter em mente, que o uso dela sistêmico tem pouca penetração vítrea, diferentemente do fluconazol. O fluconazol, além de EV, pode ser feito via oral também, e a penetração dele no globo ocular é muito superior à anfotericina B. Porém, ele tem um espectro de atividade muito menor que a anfotericina B. Principalmente para ele não vai atuar contra aspergilos e também cândidas resistentes. Então, ele fica um pouquinho de segunda linha comparado a essas outras duas drogas. A outra droga que também é de primeira linha é o voriconazol. Ele é um azol de segunda geração, que ele é derivado do próprio fluconazol. Ele pode ser também feito de via oral e EV, e ele é o mais promissor dos 3. Ele tem uma grande penetração vítrea, grande uso para os oftalmologistas, e ele atua em um grande espectro. Ele vai atuar tanto em aspergilos, cândida resistentes, então ele tem muito promissor. O que a gente faz normalmente? A gente faz uma droga EV, normalmente a gente faz anfotericina, que é mais disponível, faz hemocultura, tendo diagnóstico de cândida e não aspergilos, a gente consegue mandar o paciente para casa com fluconazol, por exemplo, que também é muito acessível, via oral. Isso é uma possibilidade, por isso que o fluconazol é importante, mas tem que lembrar que o fluconazol ele não vai pegar aspergilos e cândidas resistentes também. Então, na literatura, após o antifúngico sistêmico, tem que avaliar o envolvimento vítreo. Lógico que aqui a gente está falando de endoftalmite, então o envolvimento vítreo é quase sempre presente. Mas a literatura fala, se não tem esse envolvimento vítreo, se só tem uma retinite, pode ser feito apenas o antifúngico sistêmico. Mas, na maioria das vezes, tem esse envolvimento vítreo e a gente faz os antifúngicos intravítreos. E que antifúngicos intravítreos a gente tem? A gente tem o anfotericina B e o voriconazol. Ambos, igual eu falei, eles vão ter um grande espectro e aqui não vai ter o problema de ter absorção vítrea, né? A gente já está injetando intraocular. Então, ambos vão funcionar muito bem. Lembrando que em alguns estudos em animais, o voriconazol é menos tóxico do que a anfotericina B. Mas isso, na prática, a gente pode usar os dois. Então, o ideal é fazer essa associação. Antifúngico sistêmico com intravítreo. Agora, falando um pouquinho das bacterianas. É a mesma situação do que as fúngicas. Tem que ser feita uma terapia sistêmica, individualizada, com base na gravidade das infecções oculares sistêmicas, com uma equipe multidisciplinar e também de longa duração, acima de 6 semanas. Associado a isso, tem que ser feito o antibiótico intravítreo, é bem semelhante ao que a gente faz para as endófilas exógenas. Tem que cobrir positivos e gram-negativos e positivos. A gente normalmente usa vancomicina com ceftazidima, pode usar a micacina também. Agora, falando do terceiro pilar do tratamento das endófilas, a vitrectomia via pars plana. Lembrando que a vitrectomia, o EVS ele não escreveu os pacientes da endófila endógena, só foi para as exógenas. Mas as principais indicações para o caso dessa aula são quando tem envolvimento vítreo estabelecido e os não respondedores também, com tratamento vítreo e sistêmicos iniciais. As principais vantagens, já foi discutido isso na aula anterior, mas eu só vou relatar de novo, que a vitrectomia ela é diagnóstica e terapêutica, ela pode reduzir as cargas bacterianas e as toxinas produzidas, ela consegue remover as membranas vítreas, evitando tração, obtém também mais material para identificar os patógenos e melhora a transparência dos meios para identificar os patógenos. As desvantagens, aqui a gente tem que lembrar, de novo, bater na mesma tecla, muitos casos são pacientes críticos, com infecção de sistemas graves, internados em UTI, então tem que avaliar o risco cirúrgico, os riscos e benefícios de trazer um paciente para um procedimento de longa duração. Também a logística, o custo da vitrectomia e dificuldades técnicas, como opacidade de meios, dilatação, também casos eles são muito propensos a descolamento de retina. Agora eu vou falar um pouquinho de um assunto um pouquinho controverso, que é a vitrectomia precoce nesses casos. Então, a vitrectomia tem o seu benefício. Agora, o quão antes a gente vai fazer essa vitrectomia para esses casos? Muitos estudos ficam
tentando avaliar, fazendo com séries de casos, tentar avaliar essa eficácia da vitrectomia precoce, mas nenhum tem um consenso, porque, igual eu já venho falando, são casos muito raros, muito difíceis de ter um N muito grandes. Esse grande estudo, ele conseguiu fazer um cronograma, tentou organizar para avaliar quanto se faz essa vitrectomia precoce. Eu não vou ler todo esse slide, eu só vou explicar rapidinho. Então, o que ele fez? Ele separou os casos quando a endófila endógena é positiva, que tem uns sinais muito positivos, é muito característico, quando que é possível e quando que é provável. Todos esses casos, você tem que fazer tudo o que eu já falei, fazer a investigação diagnóstica, fazer já antibiótico sistêmico, antibiótico terapia também intravítrea, colher cultura, fazer ultrassom. Mas, nos casos positivos, que também tem esses sinais de gravidade, que é esses side threatenings aqui embaixo, que tem a avaliação, que tem um comprometimento da mácula, da córnea, do nervo óptico, do limbo, da esclera, ou se é uma etiologia fúngica, nesses casos, eles advogam que compensa já ir para vitrectomia precoce. Mas isso é bem questionável. Vários outros estudos, eu deixei esse slide para quem quiser se interessar nisso e ir mais a fundo, também eles questionam os benefícios de você fazer a vitrectomia precoce ou não, mas eles entram sempre no mesmo consenso. Eles não advogam nem que sim, nem que não. Muitos advogam que sim, na verdade, mas como eles têm um N muito baixo, eles não conseguem deixar com evidências científicas esses resultados. Outro assunto controverso é a corticoterapia para esses casos. A gente também já discutiu na aula passada, nas endófilas exógenas, e igual nas endófilas exógenas, não existe diretrizes claras sobre esse uso de corticoides endoftalmites. Os estudos clínicos relatam seus dados controversos, tanto para o intravítero quanto sistêmicos. Aqui está a revisão da Cochrane, também já foi discutido anteriormente, que eles não conseguiram concluir se os reais benefícios disso. Aqui é mais para as exógenas, mas endógenas é menos estudado ainda, porque são doenças mais raras, né, que as exógenas. Eu deixei um slide mostrando as possíveis vantagens contra as preocupações do uso dos corticoides. Então, as principais vantagens é que elas modulam as diferentes vias das cascatas inflamatórias do agregado, incluindo a agregação celular, a passagem através da parede vascular, a síntese da prostaglandina e liberação de superóxidos. As preocupações com o seu uso são a ativação neutrofílica, que é necessária para a eliminação do material infeccioso, a toxicidade secundária que causa o hospedeiro, também os efeitos da farmacocinética que o corticoide vai causar junto aos antibióticos intravítreos e o principal, que é essa vulnerabilidade das infecções fúngicas. Seguindo o prognósticos são bem reservados nesses casos, geralmente ele não é favorável, principalmente porque o diagnóstico é tardio, né? Nos diagnósticos tardios, e o diagnóstico muitas vezes é tardio, igual eu já relatei anteriormente. De uma série de casos, eles averiguaram que 31% da visão ficou de 20/200, de 44% com visão menor que 20/400, e 24% foram para evisceração ou nucleação. Sempre lembrar que o tratamento precoce e agressivo está associado a melhores resultados visuais, mas como eu já disse, são casos difíceis de diagnosticar, com muitos diagnósticos diferenciais. O paciente muitas vezes chega para a gente já com um diagnóstico mais avançado. Agora, passando para endoftalmites pediátricas, ela faz parte das endoftalmias endógenas, mas tem alguns conceitos um pouquinho diferentes que eu vou relatar. Ela é mais rara ainda que as endófilas que eu acabei de relatar. Então, as endófilas endógenas são muito raras e as endófilas endógenas pediátricas fazem parte de 0,1 a 4% das endófilas endógenas. Os fatores de risco são semelhantes, tem os estados de imunodeficiência graves, mas aqui apresenta a desnutrição como um dos principais fatores de riscos. Outros são as doenças perinatais também. Os agentes são bem semelhantes, os principais são as bactérias, né, os gram positivos e negativos, os fungos, representando pela cândida, também é um dos grandes agentes etiológicos. A única diferença é que aqui a gente encaixa o Toxocaracanis, com 25% dos casos. E é dele que eu vou falar um pouco mais. Então, a toxocariose ocular, vou fazer um slide só, para ser bem resumido. A causa é o Toxocaracanis, que é o principal agente.
A clínica é uma uveíte posterior, uma endoftalmite-like, pode apresentar esses granulomas, igual as fotos à direita, esses granulomas subretinianos, geralmente estendendo do polo posterior ao disco óptico, e pode apresentar um DRT secundário a esse granuloma. O tratamento aqui é bem simples, albendazol por 2 a 4 semanas, com prednisona via oral, com redução gradual. Agora, por último, eu vou falar da endoftalmite crônica. Então, a gente estava falando de um lado das endoftalmites endógenas. Agora, a endoftalmite crônica não faz parte das endógenas, ela faz parte das endoftalmites exógenas, igual a gente já falou anteriormente. Então, a gente resolveu colocar na mesma aula a endoftalmite crônica com as endógenas por ser doenças extremamente raras, difíceis de a gente ver. Então, a endoftalmite crônica pós-operatória, ela é definida como ocorrendo há mais de 6 semanas após a cirurgia. Como já falei, ela é muito rara, apenas 7,2% dos casos de endoftalmite pós-operatórias. O curso aqui também semelhante à endógena é progressivo, indolente, ao longo de meses até anos. Apresenta com sinais bem específicos, com dor, desconforto, hipópio, normalmente ausente, mas se fizer na agonoscopia pode apresentar um hipópio de pequena quantidade. Nos agentes etiológicos, o Propinibacterium acnes é o principal agente, de 41 a 63% dos casos. Outros agentes também se encontram os fungos e os Staphylococcus coagulase negativo. Agora eu vou falar de um aspectos clínicos apenas do Propinibacterium acnes. Normalmente se apresenta igual a foto ao lado, a primeira e a segunda, com a placa branca periférica, normalmente dentro do saco capsular. Pode vir uma inflamação granulomatosa crônica associada. O diagnóstico normalmente é feito com aspiração com agulha, na própria placa capsular branca, que tem a maior probabilidade de produzir uma cultura positiva, mas é muito difícil de dar positivo, né? Na literatura fala que é quase impossível ser positivo essa cultura desse Propinibacterium acnes. A vitrectomia, se precisar, pode ser feita também. O tratamento apenas com a injeção de antibiótico no saco capsular ou na cavidade vítrea normalmente não elimina a infecção. Então a gente tem que seguir uma linha de raciocínio. Preferencialmente, a gente tem que fazer a vitrectomia via plana, uma capsulectomia parcial com remoção seletiva dessa placa branca intracapsular e uma injeção do antibiótico. Nesse caso, a gente usa vancomicina intravítrea. Se isso não funcionar, se isso não for possível de controlar essa infecção, aí a gente tem que partir para um tratamento mais agressivo, que é remoção de todo o saco capsular e também trocar essa lente intraocular. Bom, por último, normalmente eu sempre faço um take-home message das minhas aulas, mas nessa eu não decidi fazer, eu preferi deixar um caso relatado pelo nosso serviço. Isso foi há 3 ou 4 anos. Eu acho que muitos de nós lembramos desse caso, que foi um caso bem grave. Esse caso foi apresentado no CBO pelo Roberto. Eu vou descrever esse caso para mostrar a importância do diagnóstico desses casos e também da gravidade, que muitas vezes mesmo com o tratamento correto, não é possível conter essa infecção. Então, o caso era de um paciente de sexo feminino, de 54 anos. Ela, dos fatores de riscos, igual eu mencionei, sempre lembrar dos fatores de riscos, ela tinha diabetes tipo 2 e tinha uma bronquiectasia idiopática. E por causa dessa bronquiectasia, ela tinha frequentes episódios de broncopneumonia infecciosa. Ela veio ao serviço com uma dor e baixa acuidade visual no olho esquerdo. Nesse olho esquerdo ela estava PL. E ela relatou que recentemente teve um quadro de broncopneumonia infecciosa que ela vinha tendo recorrentemente. Ela foi hospitalizada, igual eu falei, aqui no HC a gente tem uma possibilidade de ter uma equipe multidisciplinar para esses casos. Foi feito todo o tratamento correto, com antibióticos sistêmicos, intravítreo, mas o quadro já chegou um quadro muito avançado, não foi possível controlar a infecção desse olho esquerdo e ela teve que realizar a evisceração desse olho esquerdo e ela evoluiu, acabando melhor a clínica e recebeu alta tanto pela EMI quanto pela oftalmologia.
Após 10 dias desse quadro, ela voltou para o nosso serviço e relatando que teve piora do quadro respiratório, ela teve um outro episódio de broncopneumonia, que ela já vinha tendo esses quadros com repetição, e nesse retorno ela veio com uma pior acuidade visual do olho contralateral, dessa vez do olho direito. Ela era 0,7, ela chegou com uma acuidade visual de 0,3. Foi feito todo o exame, mas nesse olho a gente conseguiu avaliar que tinha um abscesso subretiniano desse olho direito, apresentou com uma lesão subretiniana elevada, tipo granulomatosa, branco-amarelada. Foi realizado hemocultura, ela veio negativa, mas eu também deixei bem frisado na minha aula que não é só a hemocultura que tem que fazer a cultura de específico, se for catéter ou se tiver um quadro urinário, fazer urocultura, e nesse caso foi feita a cultura do escarro, dos seios faciais e lavado broncoalveolar, e nesse caso veio positivo para pseudomonas aeruginosas multiresistentes. Foi tentado a terapia da forma com os 3 pilares que eu relatei na minha aula. Então, terapia sistêmica, intravítrea, e nesse caso foi feita a vitrectomia. Foi vitrectomia higiênica, foi deixado óleo, mas o paciente não evoluiu, pelo contrário, ele evoluiu pior, ele evoluiu com piora do quadro, com abscessos periorbitais dessa vez, e nesse caso, nesse olho, ele já era olho único, foi decidido em conjunto com que teve que evoluir com uma enucleação desse olho direito. Aqui estão as fotos do caso. A primeira foto à esquerda acima foi o primeiro olho, que foi o primeiro olho esquerdo dela afetado. A foto, a segunda ressonância, a ressonância à direita já é o quadro com abscessos periorbitais que ela evoluiu. E aqui são as fotos do abscesso subretiniano desse olho direito, do segundo olho que ela veio. Então, eu quis demonstrar esse caso para mostrar que são casos bem graves, que tem que ficar atento, tem que fazer todas as terapias, correto, os 3 pilares que eu falei, equipe multidisciplinar, mas mesmo assim, alguns casos podem evoluir para casos devastadores, como esse caso. Então, era isso que eu queria falar hoje. Muito obrigado pela atenção. Queria agradecer aos meus fellows iguais, os R4, os R5, que me ajudam sempre nessas aulas, sempre dão umas dicas muito boas, e a todos os nossos chefes também do serviço. Obrigado.